Olha, a gente vai começar um estudo que eu já fiz esse estudo umas 2, 3 vezes aqui, mas em tempos diferentes. Eu sempre acredito que em algum tempo a gente pode implantar aquilo que, de alguma forma, pode nos ajudar a crescer, não somente aqui, mas também nas nossas congregações. Então aqui, o crescimento natural da igreja, você vai ler comigo aqui no capítulo 2, no versículo 41, veja lá no final do versículo 41, que diz que naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Não houve no Novo Testamento nenhum dia onde tantas pessoas pudessem se converter de uma vez só, tá? Houve um grande crescimento. A gente fala assim de crescimento numérico, né? Eles usam uma palavra diferente hoje. Eles falam assim, crescimento exponencial. Tem uma palavra difícil, aí é uma palavra que está sendo muito usada, eu não sei nem falar direito essa palavra. Mas há muitos anos atrás, eu li um livro, talvez há uns 30 anos atrás, eu li um livro que ele chamava exatamente assim, sabe? Desenvolvimento ou crescimento natural da igreja, mostrando que a igreja ela é um organismo vivo, assim como também nós somos, como você tem aí seres vivos, e sendo um organismo vivo, ela vive pelo poder do Espírito Santo, movido pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus vivo. Então, como organismo vivo, como todos, há de se ter uma boa saúde para crescer. Então você pode imaginar que uma pessoa que não tem aquela saúde boa, maravilhosa, ela vai estar cambaleando de alguma forma, não é verdade? A mesma coisa é a igreja. Não importa se a igreja acabou de nascer, uma criança que acabou de nascer, se ela não tiver boa saúde, ela padece. Mas se ela tiver 10 anos e não tiver uma boa saúde, ela padece. Se ela tiver 100 anos e não tiver uma boa saúde, ela padece também. Daí, quando nós falamos de crescimento natural da igreja, focar na saúde da igreja. Por isso que o autor lá atrás, o grande pesquisador das igrejas, ele fez assim aquele rateio de consultar milhares de igrejas, irmãos, e entendeu que em algumas igrejas faltava alguma coisa. Em outras igrejas eram fortes em determinados pontos, mas muito fracos em alguns pontos, o que fazia com que a igreja não se desenvolvesse naturalmente. Imagine se uma pessoa cresce só as pernas, só os braços, só os olhos, não fica legal. Da mesma forma, irmãos, eles entendem que a igreja tem um processo para crescer, e crescer de uma forma saudável. Então, como é que funciona uma igreja tradicional? Tá? A gente fizer essa pergunta aqui, como é que ela funciona? É só olhar para a nossa igreja. Não quero falar da igreja dos outros, tá? Vamos falar da nossa igreja. Então a gente chega e a gente se assenta, correto? Depois a gente canta alguns hinos ou cânticos, quarta-feira aí no grupo mesmo. Aí no domingo tem lá os talentos colocados em prática aqui, melhora bastante com cânticos. Aí prega-se a palavra, algum livro é estudado, algum texto da Bíblia é estudado. A gente ora e acabou, né? Nós despedimos com a bênção do Senhor e o culto se acaba. Bom, aqui há 25 anos morando aqui, mais tempo que isso vindo aqui, é exatamente isso que a gente faz durante mais de 30 anos aqui. Então, existe alguma coisa de errado? Não. É funcional? Está funcionando. Nós estamos aqui, a igreja está aberta, né? Se você pensar que de organização já tem mais de 20 anos, então é funcional? Ela vai crescer? Bom, aí depende. Veja como as perguntas estão sendo feitas, e para cada pergunta tem uma resposta. Porque está errado esse método? Não está errado, né? É funcional? É funcional, funciona. Mas depende do que para crescer? Se não tiver uma boa saúde, não cresce. Se for biblicamente saudável, cresce. E para ser biblicamente saudável, é preciso aprender a suprir as necessidades do tempo para alcançar o coração das pessoas que vivem no nosso tempo. Senão, irmãos,
Não tem jeito, né? Não tem jeito de gente falar uma linguagem que as pessoas realmente não vão entender. Entendeu? Pode mudar aí, muda aí, que nós temos aqui. O que acontece? Muitas igrejas dormiram no século XX, tá? Elas ainda não acordaram. Os irmãos têm uma ideia? Tem 2 mapas aí, lá no final não tem um mapa? Eu mandei 2 coisas para sua mãe aí, mas lá no final tinha um mapa, esse mapa aqui. Olha, irmãos, não sei se vai dar para vocês verem daí. Quem está em casa então desiste, né? Mas é o seguinte: você tem um mapa do mundo, esse é um mapa, né, mundi, e aí você tem um azulzinho bem clarinho para o lado norte, os países do hemisfério aí no norte, né? Você está lá, que a gente chama aí do lado de cima do nosso mapa, tá? Que é Canadá, Estados Unidos, né? Depois você tem a Europa. Para vocês terem uma ideia, em 1900, nos Estados Unidos e na Europa, 82% dos cristãos do mundo viviam na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá. Já pensou? 82%. Né? Hoje é só 18%. As igrejas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Escócia, da Alemanha, elas praticamente, da Holanda, elas deram origem a todas as igrejas evangélicas que nós conhecemos no mundo inteiro hoje. E o catolicismo se espalha, né, assim, pelo crescimento demográfico, vai nascendo pessoas que é católico, mas mesmo assim, você olha lá, né, que em 1900 era 82%, hoje é só 18%. Né? Depois você tem em 2020, né, você, para o lado sul, aí, América do Sul, a África, Oceania, Ásia, era quantos por cento? Né? Nós temos aqui, perdão, eu estou vendo errado, calma, vamos pensar. Em 1900, né, esse lado norte aí tinha 82% e o lado sul tinha 18%. Isso, desculpa. Hoje, lá, a América do Norte e a Europa representa 30% dos cristãos. E aquele lugar que não tinha ninguém, que só tinha 18%, hoje tem 67%. Então, aonde o Evangelho nasceu, praticamente, o que aconteceu? Diminuiu. E aonde o Evangelho foi plantado como missões, seja católico, seja assim nos irmãos protestantes, seja evangélico, cresceu. Né? O cristianismo, a gente pensa assim, o cristianismo ele está sendo ultrapassado pelo islamismo. É um engano isso, tá? É um engano. Quando a gente olha para o mapa aqui, pode passar para baixo aí, né? Veja essas informações que a gente vai colhendo. Tem mais alguma coisa aí embaixo aí? Pode pular aí, colocar a parte de baixo. Nos últimos 120 anos, olha a África. A África tinha 9% de cristãos, hoje tem quase 50%. Um crescimento assim. Se você pensar que na África, em qual continente do mundo as pessoas mais sofrem? Em qual continente do mundo as crianças mais morrem? Em qual continente do mundo as mulheres são mais violentadas, desprezadas, escravizadas? Nada. Onde é que o Evangelho mais cresce? Nada. É ali, meus irmãos, que está crescendo mais. Né? A Europa, na Europa, em 1900, 95% da população era cristã. Hoje, caiu para 76%. Países como a França, Espanha e Alemanha, olha, é tão pouco cristão que tem lá, que nem sabe como é que chegou no ponto daquele. Mas no lado oriental da Europa, o Evangelho ainda é muito forte. No caso ocidental, onde tem mais dinheiro, eles são mais ricos, está caindo vertiginosamente. Na América do Norte também, né, experimentou um declínio. Mesmo assim, os Estados Unidos é o maior país cristão desse mundo,
com 240 milhões de cristãos, né? E a América Latina também está caindo um pouquinho, de 95 para 92, né? Com os pentecostais salvando a pátria aí, crescendo de 0% para 30% em 2020. Na Ásia, né, o cristianismo cresceu de 2% para 8%. Vai passar aí para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Pode mudar aí, passar para baixo. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, né? E o caso mais significativo de encolhimento do cristianismo é a região norte da África e a Ásia Ocidental, que é Marrocos, né? Que é, olha lá, Síria, Iraque, né? Turquia. Então, nessa região aí, meus irmãos, teve uma enorme pressão no século 20 e 21, testemunhou a queda, né, na população cristã de 12% para 4% em 2020. A Turquia é onde tem as igrejas da Ásia, nós temos lá 7 igrejas da Ásia, fica aí na Turquia. Então, em particular, meus irmãos, hoje só tem 0,2% da população cristã. E você pergunta assim, por que nesses lugares, nesses países do norte da África e ali também, né, da Ásia Ocidental, o que aconteceu? Lá, se você for cristão, você morre. É proibido você ser cristão. Então houve um massacre, né, e é um genocídio, eles matam mesmo assim, meus irmãos, ainda tem 4,2% de cristão lá. Esses aqui é que eu considero, que chamam de heróis, tá? Esse pessoal aqui da Ásia Ocidental, eles são nossos heróis. E na outra Ásia está crescendo o cristianismo, tá? De 2% para 8%. E na Oceania, onde está a Austrália, né, Nova Zelândia, ali o evangelho está decaindo também. E nos países para baixo ali, né, Polinésia, etc., o evangelho está crescendo muito. Aí eu fiquei reparando o seguinte: em todos os lugares, em todos os países que a economia melhora, presta bem atenção nisso, em todos os lugares que a economia melhora, que Deus abençoa, as pessoas vão enriquecendo. Veja só, a Europa, a Inglaterra, lá, a França, né, a Alemanha, tal, com todo desenvolvimento, tecnologia, emprego sobrando, as pessoas abastadas. Ali as pessoas, primeiro, elas não querem casar. As que casam dificilmente querem ter filhos, e são cristãos. Então, o que acontece? A população cristã, naturalmente, ela já vai diminuindo. Uma outra coisa, as pessoas abastadas, vamos dizer, ela já está com um emprego, a família dela está toda empregada, mora em pequenas mansões, elas não querem ir para a igreja, elas não têm vontade de ir na igreja, não querem servir a Deus, acham que Deus não existe mais. É só ter dinheiro no bolso, uma boa conta bancária, morar numa boa casa, ter um bom emprego e pronto. Essas pessoas se afastam de Deus. O único lugar, meus irmãos, que isso não está acontecendo, ainda de uma forma geral, é nos Estados Unidos. Lá, por ano, fecha 4.000 igrejas, mas abre 3.800, então está pau a pau, né? O negócio lá está bem controlado. Mesmo assim, meus irmãos, você vê que também está em declínio. Agora, né, você vê os países pobres, seja na Europa Oriental, onde as pessoas são mais pobres do que na Europa Ocidental, as pessoas estão querendo buscar Deus. As igrejas estão crescendo. Se você vê na Ásia, né, países que estão lá, emergentes, também o evangelho está crescendo, e muito. Você vê onde é que o evangelho mais cresce no mundo, já falei, na África, onde as pessoas mais sofrem no mundo. Então, o que acontece? Eu acredito que algumas igrejas realmente estão aproveitando essas necessidades e fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, pregando o evangelho. Então, irmãos, voltando lá naquela segunda página, volta lá atrás, né? Só para a gente mostrar. Muitas igrejas então dormiram no século XX
e não acordaram ainda, tá? No Reino Unido, na Inglaterra, mais de 3.500 templos fecham nos últimos 10 anos, fecharam, né? Com cerca de 20 igrejas anglicanas deixando de ser usadas para cultos anualmente. Elas viram bar, elas viram cinema, elas viram mesquita, elas vão virando espaço para academia. Sabia disso? A academia hoje é o lugar que mais as pessoas vão. Lá na Europa, em vez de ter uma igreja, eles transformam a igreja em academia e as pessoas vão lá na academia e pronto. O dono da academia compra o espaço, compra a igreja e a igreja deixa de ser igreja. Não só no Reino Unido, Alemanha, né? Desde 2005, 600 igrejas católicas fechadas. A previsão é de mais 10 mil fechamentos nos próximos 10 anos. O que isso significa? Estão fechando 1.000 igrejas cristãs por ano na Alemanha. Na França, uma igreja fecha a cada 2 semanas. Já tem pouco lá, né? E uma igreja está fechando a cada. Por quê? Né? Eu disse, natalidade cristã baixa, e para mim, irmãos, essa falta de conexão das igrejas com a necessidade das pessoas que estão ouvindo o Evangelho, né? Isso pode mudar? Isso pode mudar, mas para mudar tem que ter vontade, para mudar tem que ter coragem. Estava falando para o meu menino, né? Vai abrir uma empresa? Tá, você vai abrir uma empresa? Primeiro, você tem que ter visão, né? O que é isso? Você tem que ver visão assim, ó, será que o negócio que eu vou abrir funciona? Né? Vai dar certo? Tem espaço aqui, as pessoas precisam? Aí a pessoa quer vender ar-condicionado lá no Polo Norte, lá. Não dá certo, né? Vai fazer o que com ar-condicionado no lugar desse, né? Não, né? Mas se ele, meus irmãos, né, chegar e falar assim, não, vou vender ar-condicionado no Brasil, é um bom lugar que você vender ar-condicionado. Vocês não acham? Então, tem visão? Tem, tá bom, né? Ali tá certo, né? E aí, o que você precisa mais, né? Você precisa ter habilidades. E acredite, irmãos, que as igrejas têm muitas pessoas habilidosas, pessoas que são dispostas, e se você der uma tarefa para elas executam, elas vão fazer. Você pega aquela pessoa, olha, hoje você vai, né? Você vai cuidar da igreja aqui, né? Ah, eu nunca fiz isso, mas hoje você vai fazer, né? Eu vou viajar, vou deixar você aqui. Eu fiz isso lá no Jardim Morumbi. Olha, vocês vão se virar, vocês aqui, né? Não, mas não, cada um vai dar um jeito aí, né? E aí eles se viraram. Engraçado que eles gostaram. Só, pastor, se eu quiser, você pode ir, né? Não, estão querendo me expulsar daqui, né? Ah, seus bonitinhos. Então, reparem que existe habilidade. Tem que ter visão, mas tem que ter habilidade de trabalho, né? Você tem que ter essas duas coisas. E uma outra coisa muito importante é coragem. Você tem que ter coragem. Não adianta você ter habilidade, ter muito espaço para crescer, mas as pessoas às vezes são muito tímidas. As igrejas são muito tímidas. Elas não têm coragem, nem de se querer crescer, se expandir. Os irmãos não têm coragem de convidar uma pessoa para... Não, mas se não tem ninguém na igreja, eu vou convidar, vai ser uma coisa chata. É mais um motivo de convidar. Por quê? Porque você, em vez de ser um agora ouvindo, vai ser 2 ouvindo a palavra de Deus. Mas para isso, precisa do quê? Precisa de coragem. Eu fico imaginando, sabe quem? Eu fico imaginando o André. Porque o André é o seguinte, ele chamou o irmão dele para vir conhecer Cristo. E quantas pessoas já estavam seguindo a Cristo quando ele chamou? Só tinha 2. Não era uma multidão. Nós achamos vizinhas, né? Tem muita gente seguindo ele. Bom, por enquanto só tem eu, né? O André aqui, eu e o João, né? E pronto, o João devia ser tão novo. Mesmo assim, ele teve coragem de chamar o seu irmão. O Felipe teve coragem de chamar o Natanael. Sendo ali 2, 3 pessoas só naquele embrião, não era nem uma igreja ainda, era um embrião de igreja, eles tinham coragem de chamar. Então, irmãos, quando ele fala de coragem, é preciso providenciar uma estrutura que atende à necessidade que existe.
Eu fico às vezes assim, impressionado com a sabedoria de muitos missionários antigos, e até mesmo, sabe, eu tiro o chapéu para muitos missionários hoje. Tem países, por exemplo, que é proibido entrar com o Evangelho, mas eles abrem, por exemplo, se você for da área da saúde. Como não tem médico em tal lugar, não tem médico, em muitos países da África foi assim. Olha, aqui é proibido abrir uma igreja, mas não era proibido se você fosse médico e exercesse a sua fé. E ainda te dava o direito de convidar algumas pessoas para ouvir o Evangelho. Se você estivesse nessa área aí, você podia ir, eles pagavam um salário para você. E quantas igrejas resolveram financiar missionários com qualificações na área da saúde para atender a necessidade? Então, quando tem tanta necessidade, no caso da África, porque a AIDS corria solta, até hoje é muito grande, né? Aquilo ali, meus irmãos, foi um chamarisco para que muitos missionários entrassem em países com as portas fechadas. Veja, então, é preciso providenciar uma estrutura que atende necessidades. As necessidades não são estáticas, elas mudam, né? Veja a igreja de Jerusalém, só tinha os pastores lá, os apóstolos, e o rebanho é o que tinha. Daqui a pouco começou a aparecer necessidade. Tinha as mulheres lá que não eram atendidas. Puxa vida, né? Mas, e agora, né? Isso aqui, será que é certo fazer isso? Como é que nós vamos resolver esse problema? O problema apareceu. E aí, o que nós vamos fazer? Bom, a gente vai fazer uma estrutura, e essa estrutura vai atender alguma necessidade. Foi aí, meus irmãos, que criou-se o diaconato, que quer dizer aquelas pessoas que servem. Então, se você for ver, a primeira estrutura, que é o diaconato, a primeira estrutura da igreja nasceu porque havia necessidade. E se a gente conseguir detectar necessidades e tentar suprir essas necessidades, veja, nós temos campo para crescer. Então, veja, nós temos aqui na nossa vila muitas oportunidades, aqui nos arredores. Por quê? Porque existe, meus irmãos, um desejo dos pais e das mães que as crianças não fiquem na rua e transmando a criança para a igreja, que as crianças não sejam compradas pelo crime, pelo vício. Então eles ainda mandam as crianças para a igreja, os jovenzinhos, eles ficam felizes de enviar os seus filhos para a igreja. Olha a diferença. Se você estiver nos Estados Unidos e ir lá bater palma numa casa, não tem autorização para isso. Às vezes a família toda incrédula, toda perdida, toda alguma coisa assim, mas você não pode ir lá e invadir lá, né, a propriedade deles, ficar lá na frente deles. É capaz que você leve um tiro, porque não tem necessidade nenhuma, nem financeira, nem de saúde, nem nada. Fica muito difícil de atender, só pela misericórdia de Deus. Agora, aqui, quantas necessidades temos e quantas estruturas uma igreja pode montar para atender essas necessidades. Então, irmãos, é preciso avaliar a mudança, né? Olha lá, né? Será que precisa mudar? Essa figura aqui que eu achei na internet, se você fizer somente o que você sempre fez, o resultado nunca muda. Tá? Um camarada aqui está vendendo roda. Está vendendo roda. E o camarada aqui, ele tem uma carrocinha em dois, só que a roda é quadrada, né? A roda é quadrada. Oh, você quer? Não, obrigado, mas estamos satisfeitos, né? Então sofre, está lá sofrendo. Por quê? Porque ele acredita que ele não precisa mudar. Se não precisa mudar, quer dizer que os resultados continuarão sendo os mesmos. Não tem que mudar nada? Não tem que mudar nada, então está tudo bem. Vai rodando aí esse negócio quadrado. É quase que o quê? Uma contradição, rodar uma coisa quadrada. Vocês concordam comigo? Mas o camarada está querendo fazer isso, tá? Agora olha essa outra figura, que é muito conhecida nossa, a gente já usou muito essa figura. Nem sempre esforço resulta em resultados melhores. Desde que eu vi essa figura pela primeira vez,
muito me impressionou a sabedoria de quem fez essa figura. É uma pessoa muito inteligente. Então você tem um homem, dois homens, eles estão empurrando uma carroça. E está indo, com muito sacrifício. Não pode dizer que eles não são esforçados, porque eles são esforçados, estão lutando bravamente, olha o suor saindo aí da cabeça deles, o sol batendo firme neles, né? E estão indo, né? Estão carregando o quê? Eles estão carregando rodas, né? Muitas rodas. Então vamos pensar nessa imagem. Pode mudar aí, caiu, né? Cai agora o líder aí da imagem, né? Então o que essa imagem nos diz? Uma carroça com 4 rodas quadradas, tá? Transportando uma enorme quantidade de belas e eficientes rodas redondas. Outra contrariedade, né? Empurrada e puxada por contrariedade, não, isso aqui é um pleonasmo, né? Empurrada e puxada por 2 pessoas com muito empenho, mas que descobrem que o empreendimento é cansativo, lento e frustrante, tá? Então é isso que a gente já falou. O camarada está empurrando uma carroça com roda quadrada com um monte de roda redonda em cima dele. Como é que é o trabalho? Cansativo, lento e frustrante. Por que a carroça anda tão devagar, tão cansativa? Aí alguém diz assim: é o vento. O outro fala: não é só o vento, não. É porque aqui é morro acima, né? Quando nós estamos morro abaixo, é muito mais fácil. Mas é o vento, é o morro, sempre vai ter uma desculpa, né? Então, o problema consiste em não usar os meios que Deus dá. Então, irmãos, às vezes nós nem reparamos que Deus tem um monte de ferramenta dentro da própria igreja que é capaz de fazer com que o trabalho ande, né? Menos cansativo, mais rápido e menos frustrante. Então existem pessoas talentosas, existem pessoas cheias de dons que não conseguem se encontrar muitas vezes porque as estruturas não são criadas. Então aí eu culpo a liderança, que sou eu mesmo, né? Às vezes a liderança ela não consegue enxergar a necessidade, ou enxerga, e quando enxerga não cria-se uma estrutura. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Como é que nós podemos aproveitar esse momento aqui? Tá? Então, Deus colocou à nossa disposição todos os meios que precisamos para desenvolver a igreja. Deus coloca, meus irmãos. Então, em vez de usar as ferramentas que Deus nos deu, a gente tenta empurrar e puxar o carro pelas próprias coisas. E vai na luta, né? Olha, não é uma crítica, porque a nossa igreja também não é, né? Mas, às vezes a gente vai numa igreja com uma estrutura muito parecida com a nossa. E às vezes, uma ausência de estrutura, que a nossa às vezes tem. E por pouca estrutura que tem a nossa igreja, em alguns pontos, ela acaba se saindo um pouco melhor. Por exemplo, a igreja tem uma estrutura boa para atender quem? Para atender as crianças no domingo de manhã, correto? Mas se você pensar que a maioria dos nossos batismos vem de onde? Vem de alunos que frequentavam o quê? A escola dominical. Então o crescimento vem de onde? Vem daí. Mas vamos dizer que a igreja não tivesse escola bíblica dominical. Somente os irmãos da igreja, os filhos dos membros da igreja, viriam para a igreja. O que acontece com os irmãos? Vamos dizer então que eles vão envelhecendo cada vez mais, não se cria nada. O que vai acontecer? A igreja, vamos dizer que a igreja começa com 50 membros. Daqui a pouco ela vai ter 40 anos, daqui a pouco ela vai ter 30, daqui a pouco ela vai ter 20, daqui a pouco ela vai ter 10. O que vai acontecer? Naturalmente ela vai se acabar. Portanto, irmãos, se não usar as ferramentas,
e não souber olhar as necessidades que essas ferramentas podem agir, é difícil uma igreja realmente crescer, né? Como se pode esperar. Então, continuando aqui, né? O que a Bíblia fala sobre o crescimento da igreja? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 9. Vamos lá? 1 Coríntios 3, 6, Paulo diz assim, olha: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Depois ele fala mais, 7. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ok? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Esse versículo tem grandes coisas para nos ensinar. A primeira coisa aqui, meus irmãos, é que Deus, olha só, Deus realmente é que dá o crescimento. Por 2 vezes repete essa palavra, é Deus que dá o crescimento. O que faz uma igreja crescer? Você pode falar assim, é Deus. Quando você volta para Atos que nós lemos, diz que Deus acrescentava todos os dias à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, o que nós temos aí? Nós temos um crescimento que é dado por Deus, que Deus está colocando as pessoas ali naquela igreja, e fugir disso aí, irmãos, é o quê? É ir contra as Escrituras. Então a gente fala assim, bom, se é Deus que está dando crescimento, se é Ele que está colocando as pessoas na igreja, então por que eu vou evangelizar lá fora? Não precisa. Eu vou perder meu tempo, né? Mas é isso que você lê, tanto em Atos quanto aqui no capítulo 3? Não. De 1 Coríntios? Não, de jeito nenhum. Olha só, a gente vê nesse texto de 1 Coríntios 3, 6 e 9, muita atividade. Primeiro, alguém está plantando, alguém está colhendo, alguém está regando, né? Isso implica em escolher a boa semente, lançar a boa semente, lutar no campo. Se você está plantando, você tem que lutar. Só quem já trabalhou em sítio, plantou alguma coisa, sabe como é que é. Tem que regar, tem que carpir, tem que limpar, tem que espantar os bichos. Então, quer dizer, tem muito trabalho sendo feito, tá? Lutando com pássaro, com pedra, com espinho, né? Cuidar no sentido de regar e carpir e colher. Até para colher tem muito trabalho. Você tem que ir lá, arrancar do pé, colocar nas costas e levar. Vai levar para onde? Tem que levar para um celeiro. Ah, então se tem que levar para um celeiro, quer dizer que você tem que construir um celeiro. Então, irmãos, às vezes a pessoa lê um texto da Bíblia, é Deus que dá o crescimento, e coloca assim, não preciso fazer nada. Esquece que Paulo está falando, eu planto, o Apolo rega, um planta, o outro colhe. E esse processo agrícola, do plantio, é muito puxado, é muita luta, e a gente se esquece disso. Ou seja, aqui voltando para o nosso estudo aqui, o que isso nos ensina? Que Deus dá o crescimento, mas Ele não tira a responsabilidade humana de trabalhar. Olha o que lê em 2 Coríntios 9, 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, em abundância, ele também ceifará. Se você planta pouco, você não pode reclamar. Eu colhi pouco, mas você planta pouco, meu filho. Uma igreja que planta pouco tem que colher pouco mesmo. A culpa é de quem? Começa do pastor, né? E aí vai descendo nas escalas menores, né? De um irmão, uma irmã, os filhos e tal. Essa é a realidade. Mas começa lá em cima, né? Na negligência, na displicência dele, da liderança. Então, o que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, vai ter, meus irmãos, muito a colher. Então, eu já falei para vocês dessas experiências do crescimento, né, da igreja do Novo Testamento.
E nessa experiência, meus irmãos, tinha ensino bíblico sério, tinha comunhão boa entre os irmãos, né? Um ajudando o outro. O desejo, eles iam lá para aprender a palavra, havia aplicação de estar no meio das pessoas. Agora, isso que é interessante, né, em Atos 2, é que eles estavam no templo, eles estavam no meio das pessoas, todo mundo na cidade estava, caía na graça do povo. Como é que eu vou cair na graça do povo se eu não estiver no meio do povo? Ou seja, a igreja, ela estava trabalhando bastante para chegar, meus irmãos, e muitos sacerdotes atender a fé, para que muitas pessoas se convertessem, chegasse aquele número de 7.000, e está lá no capítulo 6, 7 do livro de Atos, a igreja crescendo a milhares, é porque eles estavam trabalhando muito. Então, é Deus que dá o crescimento, mas Deus dá o crescimento. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, ele vai colher muito, né? Então, meus irmãos, o que a gente aprende desse modelo aqui, né? Que a gente vive num contexto diferente do Novo Testamento. A forma que as pessoas vivem hoje também é muito diferente. O que a gente tem que fazer? Buscar a solução, né? Tentar entender isso com a Bíblia, em comunhão, muitas coisas que nós vemos aqui no livro de Atos, no livro de 1 Coríntios, entender a nossa geração para poder alcançar o coração deles, entender a necessidade de uma criança, de um jovem, do adulto, para quê? Para que ele possa ser atendido na sua necessidade, como eles faziam no tempo deles. O que eles iam fazer no templo? Por que eles iam tanto no templo? Já pararam para pensar no livro de Atos capítulo 2? O que eles iam fazer tanto lá? Então, esse pessoal gostava de rezar, né? Alguém me dizia, todo dia no templo. Calma, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Onde tinha mais pessoas? No templo. Era um lugar que passavam muitas pessoas, que aglomeravam as multidões. Então, na verdade, eles estavam indo atrás das pessoas, onde as pessoas estavam. Para quê? Para que elas pudessem ser evangelizadas, ser alcançadas. É assim, meus irmãos. Uma pessoa paralítica eles levavam para o templo, uma pessoa pobre ia para o templo, uma pessoa doente ia para o templo. Imagine quantas coisas aconteciam lá. Então eles estavam lá para ver necessidade e tentar atender aquelas necessidades, né? Então, uma outra coisa aqui, né, dessa leitura que eu falei para vocês, que eu já fiz há mais de 30 anos, essa pesquisa, né? Dá uma olhada nessa pesquisa. Uma pesquisa onde participaram igrejas de 32 países e foram avaliados dados de 45 mil, é muita coisa. Foi um estudo de anos muito profundo. Então eu respeito muito quando se faz uma pesquisa dessa, tá? Nessa pesquisa, eles encontraram 8 marcas de qualidade. São 8 características fortemente desenvolvidas em igrejas que crescem. Eles estavam pesquisando o seguinte: por que uma igreja cresce e por que aquela igreja não cresce? Eles encontraram essas 8 marcas de qualidade. Eu acredito, irmãos, que por que a Igreja Batista da Fé não pode aprender com essas pessoas? Por que, né, ficar carregando uma roda quadrada dizendo que não precisa de ajuda, se nós podemos olhar um pouquinho além? Então, rapidamente, para a gente terminar, que a gente não vai falar sobre elas hoje, é só para vocês terem uma ideia do que é essa marca de qualidade. Primeiro, uma liderança capacitada. Lembra que eu falei para vocês? Tudo começa pela liderança. Então, liderança sem visão, displicente, que não tem vontade de fazer nada, né? Que acha que tem que ficar dentro do escritório o dia inteiro, que acha que não é, brigando com todo mundo. Então não vai dar certo. Então, liderança capacitada, líderes que capacitam e equipam em vez de apenas dirigir, tá? Ministério orientados pelos dons, membros atuando onde tem aptidão divina. A pessoa fala assim: eu vou criar um ministério aqui nessa igreja, né? Primeiro ele cria um ministério, depois ele sai procurando a pessoa, né? Às vezes nem tem. Eu vou criar um ministério de música aqui na igreja. Você sabe tocar? Não. Você sabe cantar? Não. Alguém aqui sabe tocar ou cantar? Não. Então, rapaz, cria outro ministério. Por quê? Porque nós não temos ninguém por enquanto.
Quando chegar alguém, aí vamos dizer que chegou, né? Aí chega uma pessoa que conhece música e fala: pastor, no que eu posso ajudar a igreja? Aí o pastor olha e diz: olha, a gente pode criar uma estrutura, um ministério de música nessa igreja. Então veja, ministério orientado pelos dons, espiritualidade contagiante, né? Uma vivência fervorosa, autêntica na terra. Os crentes da cara amarrada só atrapalham a igreja, em vez de fazer a igreja crescer, diminui, né? Então, estruturas funcionais, que são organização, métodos que servem ao propósito da igreja, não ao contrário, que é muito parecido com esse métodos ministério orientado pelos dons. Pode pular aí, né? Um culto inspirador, celebrações que motivam, tocam a vida dos participantes. É aí, meus irmãos, que todas as pessoas, elas são chamadas a realmente a colaborar na igreja. Imagine que você vai numa igreja e ninguém nem conversou com você, nem quando você saiu, nem quando você entrou. Eu fui visitar aquela irmã de novo, né? Ela conhecida da nora, da mãe dela, aquela pessoa. E ela estava assim, vivendo um momento de depressão profunda no dia que ela veio, a primeira vez. Porque era tipo aniversário da morte, suicídio do filho dela, então uma pessoa extremamente cansada. Sabe o que ela falou? Ela falou o seguinte: pastor, eu não vou na igreja, estou muito caído, mas eu fui tão bem tratada lá que eu vou voltar. Interessante, veja só, se ela, do jeito que ela entrou, ela saiu, se ninguém, já aconteceu isso na nossa igreja, né? Mas se não houver um sorriso, veja que a comissão de frente é importante, né? Eu toquei em banda há muito tempo, banda marcial, sabe? Aí o que o nosso maestro fazia? Ensinava a gente a tocar tudo, dizia: ó, só que nós temos que ter uma comissão de frente bonita, né? Alinhada. Então colocava lá os rapazinhos mais bonitos, as mocinhas mais bonitas, ia na frente lá e colocava lá para fazer e tal, né? Porque ia, olha, meus irmãos, é importante. Numa igreja não é beleza, mas é simpatia. É simpatia na porta, é simpatia no banco. Então veja, como um culto inspirador não começa quando está cantando aqui. E para mim aqui na frente não está com a cara amarrada também, não vai ficar sentado, né? Então a pessoa tem que estar com sorriso, né? Em dia. Grupos pequenos, que é uma coisa que eu quero muito implantar esse ano, Deus vai nos ajudar, que são cultos nos lares, para ter comunhão próxima, né? Cuidado, comunhão próxima e cuidado do mundo. Para que serve grupo pequeno, comunhão próxima, cuidado do mundo. Evangelização orientada pelas necessidades. Eu citei o exemplo lá da África para vocês, né? Compartilhar a fé focando nas dores e busca pelas pessoas, e relacionamentos amorosos, amor fraternal, aceitação de aceitar a pessoa com os defeitos dela, né? Ninguém é perfeito, você também tem defeito, tá? Eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes que fala assim: quando você ouvir alguém falando mal de você, olha bem esse versículo. Quando você ouvir alguém falando mal de você, lembre-se do seguinte. Alguém consegue terminar esse versículo para mim? Lembrar do quê? Que você também já falou mal, você já deve ter feito algum comentário ruim, sem querer, não interessa. Às vezes a pessoa falou sem querer de você. Então, é muito importante, irmãos, o relacionamento amoroso é isso. Você entender, não é o dia da pessoa, né? Não era mesmo o dia da pessoa, por isso que ela estava daquele jeito, mas você pode amar assim, incondicionalmente a todas as pessoas. Agora a gente vai tentar ver alguma coisa aí nas quartas-feiras. Eu sei que nosso número é reduzido, né? Mas domingo de manhã também é reduzido, então pode ser na quarta ou no domingo. Esse estudo vai ser muito importante para nós. Amém?